Depois de negar segredo de justiça nas contas da Suíça, Supremo decreta sigilo no inquérito que apura a ligação de Eduardo Cunha com corrupção na Petrobras. Após temporais, Santa Catarina tem cidades alagadas e risco de deslizamentos. Crise favorece quem quer alugar um imóvel. Yoga, humor e aula com música. O que os estudantes fizeram na véspera do Enem. desafio a travessia entre dois picos no meio dos Alpes. Olha como é que a ponte balança aqui agora. Tá ventando muito, o segredo é não olhar para baixo. Olá, boa noite para você. Há um dia do Enem, mais de 1 milhão de estudantes ainda não imprimiram o cartão da inscrição para saber o local das provas. O exame que garante o ingresso em universidades de todo o país será realizado no sábado e no domingo. Veja agora a maratona de alguns estudantes na reta final dos estudos. Meditação, paz e concentração. Um pouco de yoga para relaxar antes do maior desafio de um estudante, o Enem. Estou muito ansiosa, porque eu quero medicina, então eu tenho que me dar o melhor. Mais de 400 alunos se reuniram numa sala de cinema no centro do Rio para uma preparação especial. A aula dessa vez teve o mesmo tempo das provas do fim de semana, cerca de 5 horas. Momento de rever algumas matérias e também tirar dúvidas importantes, mas de um jeito bem descontraído. O professor de português virou MC. Humor também para aprender técnicas de memorização e conselhos práticos para vencer um grande vilão. A gente vê a prova como um inimigo, porque a gente consegue vencer se a gente estiver preparado. Eu acho que a gente está preparado. O aulão aqui é só com dicas. Revisar algumas fórmulas, alguns exercícios. A Bahia é o terceiro estado com o maior número de inscritos no Enem, com mais de 600 mil candidatos. As disciplinas que os alunos mais têm dúvidas são matemática e redação, responsáveis pelo maior número de pontuação na prova. Os professores recomendam tranquilidade. Uma leitura com calma é fundamental. Em Belém, mais de 600 alunos da rede pública de ensino participaram dos aulões oferecidos de graça por um projeto da prefeitura. Eles poderiam estar descansando para a maratona de provas no final de semana, mas escolheram vir para cá, tirar as últimas dúvidas com os professores. Que função eu tenho bem aqui, gente? Aqui, a revisão foi a palavra de ordem nessa reta final para vencer a ansiedade. A gente está enfrentando essa batalha final aí para chegar no Enem e como os professores, para a gente arrebentar no final do ano. E o mau tempo mudou o calendário do Enem para alguns alunos no sul do país. O Enem foi suspenso em 2 cidades de Santa Catarina, Rio do Sul e Taió, por causa das chuvas que atingem estes municípios. Mais de 4.500 estudantes farão a prova até a primeira semana de dezembro. Para o Enem, o candidato precisa levar um documento de identificação com foto, caneta preta de material transparente e, de preferência, o cartão de inscrição. Até agora, mais de 1 milhão de candidatos ainda não viram onde vão fazer as provas. Os portões abrem ao meio-dia e fecham à 13h pelo horário de Brasília. Prestar muita atenção no fuso horário. A gente bate nisso porque são 4 fuso horários que nós temos no país hoje. Apartamentos disponíveis para alugar não faltam nas imobiliárias de todo o país. E com essa oferta em alta, é um bom momento para o inquilino levar vantagem na negociação. O apartamento novo e mobiliado está fechado há 6 meses. Como fosse aquele elefante branco, né? Aquela expressão que o povo usa. Que é um negócio que você sabe que pode ter um retorno, só que não tem. No bairro ao lado, outro exemplo. O apartamento é do tipo que as imobiliárias consideram o mais fácil, o mais rápido de alugar. Esse imóvel já teve inquilino que pagava R$2.000 por mês. Agora o proprietário pede R$1.700, mas é um valor para negociar. O corretor diz que se tiver uma proposta de R$1.500, o dono aceita. É um momento bastante propício agora, né, para o locatário, inclusive. Tem muita oferta. Os valores dos novos aluguéis já caíram neste ano quase 2%. Para este especialista em finanças pessoais, quem procura um imóvel pode fazer exigências que vão além da redução do preço. Por exemplo, uma internet ou uma TV a cabo. Os locadores estão pagando isso para que o locatário faça
a alocação do imóvel. Hoje ele pode negociar que o próprio locador pague o IPTU, é uma das possibilidades. E se o proprietário não ceder? Ele pode levar papéis em que demonstrem que ele já viu imóveis mais baratos, imóveis em condições melhores. O índice para o reajuste dos contratos em andamento já chegou a 10% em 12 meses. A dica é pedir para não ter o aumento. Se ele pagar em dia, se ele fizer reformas no apartamento, se ele valorizar esse imóvel, ele tem como negociar com esse proprietário que ele ou segure o reajuste ou inclusive que ele baixe o valor da locação. Olha essa história, uma cachorrinha de estimação exagerou na brincadeira e deu um susto numa família de Belo Horizonte. Foi para a mesa de cirurgia com um sapato no estômago. Agora tá tudo bem, cadela operada, família feliz. Mas as últimas horas foram de muita tensão. O sapato da Cléo foi parar no estômago da pequena, xodó da casa. O sapato estava dentro da caixa, dentro da sapateira. Ela roeu também um pedaço da caixa. Foi preciso uma cirurgia de emergência para salvar a vira-latas, porque do sapato não sobrou nada. Para o médico veterinário que fez o atendimento, de mordida em mordida, pequena mostrou que tem um estômago incompatível com o nome. Já aconteceu de eu retirar pedaço de metal, prego, parafuso, mas o sapato é realmente inédito. Por trás da carinha de tímido, pode ter sempre um guloso insaciável. Animal que come o que não deve é mais comum do que parece, principalmente os filhotes com até 1 ano de idade. Os hospitais e clínicas veterinárias estão assim de casos parecidos. Olha o dono se divertindo e a cadela só mastigando um chinelo. Pior são os sorrateiros que agem quando ninguém tá vendo. Não pode não, vem cá. Vem aqui. Para os especialistas em comportamento animal, quanto mais ocioso o cão, maior a possibilidade de estragos pela casa. Eles precisam de exercício físico, eles precisam de brinquedos para estimular a mente, eles precisam de ter mais interação com a natureza. Mas, uma vez educados, os cãezinhos retribuem a gentileza. No Rio Grande do Sul, uma família descobriu que o cão de estimação desaparecido estava à venda na internet. O anunciante disse que encontrou o animal perdido. Mesmo assim, o caso foi parar na delegacia. Por muito pouco, a Bebel não volta mais para casa. Eu não consigo nem pensar nisso, né? Sem ela, para nós, é como se fosse um filho. A Adriana e o Luiz foram visitar um primo e levaram a Bebel junto. Eles ficaram na sala conversando enquanto ela brincava no pátio. Na hora de ir embora, perceberam que a cadelinha tinha desaparecido. Ninguém sabe se foi um furto ou se ela fugiu. Naquele mesmo momento, começou um mutirão atrás da Pug. Me senti muito triste, deprimida, né? Que eu ganhei ela quando eu estava fazendo um tratamento contra um câncer de mama, né? E para mim ela significa uma superação. Foram 4 dias de busca até Luiz Henrique pesquisar em sites de compra e venda. E não é que ele encontrou? Quando eu vi, eu tinha certeza que era ela. E quando ela colocou a foto, eu entrei em contato com a polícia. A cadelinha foi resgatada na casa da anunciante, que vai responder pelo crime, que prevê multa ou pena de até 1 ano de prisão. Ela disse que encontrou o animal na rua, né, e colocou o animal à venda. Esse casal, logo que o animal chegou aqui, foi reconhecido pelo bicho. O bicho estava com muita saudade do casal, né, e a coleira do animalzinho também estava na residência dessa pessoa que estava tentando fazer a venda. Na região metropolitana de Belo Horizonte, um temporal destelhou casas e galpões e provocou muitos estragos. Na sede do governo do estado, janelas e parte do teto caíram por causa dos ventos. Os servidores foram dispensados. A Polícia Federal divulgou as imagens de um homem suspeito de enviar cocaína para países da África através de uma empresa de serviços postais. Segundo a polícia, a droga seguia em bolsas e peças mecânicas. E se você tiver informações do suspeito, ligue para a polícia no telefone 190. Uma doença de diagnóstico difícil faz com que muitas famílias percam tempo precioso indo de consultório em consultório atrás de tratamento. Neurologistas e especialistas em genética estão no Rio de Janeiro para trocar informações sobre a NPC,
Elisa tinha apenas 2 meses quando começou a apresentar os sintomas da NPC, uma doença neurogenética rara que prejudica a fala, os movimentos e o aprendizado. A família e a jovem sofreram por 20 anos até chegar ao diagnóstico correto. Hoje ela toma remédio para superar o déficit de atenção, um dos sintomas da doença. Estou prestando mais atenção nas coisas. A NPC pode surgir em qualquer idade. Para ajudar médicos e pacientes a descobrir mais rápido a doença, os maiores especialistas de genética e neurologia da América Latina estão reunidos no Rio. Os portadores dessa doença têm problemas de metabolismo. Eles acumulam colesterol no fígado e no baço e também concentram moléculas gordurosas no cérebro. O que a gente quer transformar de uma doença progressiva e letal para uma doença crônica que possa ser tratada e talvez um dia nós disponhamos de ferramentas para consertar o DNA. A doença afeta 1 em cada 150 mil pessoas no mundo. O tratamento é caro, custa em média R$56 mil por mês. Rejane é mãe de uma jovem de 18 anos que tem a doença. Ela comanda uma associação que dá suporte para quem não tem condições de comprar o medicamento. É uma medicação muito cara, só consegue via ação judicial. E a associação, ela disponibiliza apoio jurídico para as famílias terem acesso a esse medicamento. Você pode ter outras informações sobre essa doença na página do Jornal da Record no r7.com. O Ministério Público de São Paulo multou a Prefeitura em R$50 mil pelo fechamento da Avenida Paulista no último domingo. A promotoria afirma que a Prefeitura descumpriu um termo de ajustamento de conduta que diz que a Paulista não pode ficar fechada mais do que 3 dias durante o ano. Um caminhão de concreto foi engolido por uma cratera no Rio de Janeiro. O veículo estacionava quando a calçada cedeu. Ninguém ficou ferido. Um carro ficou prensado entre 2 carretas que bateram de frente na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher morreu. O marido dela e um outro casal de passageiros foram socorridos em estado grave. Em Brasília, um grupo de sem-teto invadiu um hotel abandonado. O local não tem água, energia elétrica ou mesmo janelas. O grupo de 120 pessoas é o mesmo que invadiu outro hotel em setembro. Na última reportagem da nossa série especial, vamos conhecer as celebridades que escolheram a Suíça para viver. E no meio dos Alpes, nossa equipe encarou um desafio: atravessar uma ponte que liga os picos de 2 montanhas a quase 3.000 metros de altitude. Uma travessia radical. Uma ponte no alto da montanha. Lá em cima, o clima pode ser um inimigo feroz. A temperatura é negativa na maior parte do ano. Kati sabe bem como é isso. Passa a maior parte do tempo no gelo, a mais de 2.900 metros de altitude. Ela pilota um trator na neve. A máquina faz a compactação da pista e leva os turistas por um passeio nas alturas. Temos que olhar a mudança no tempo, na neve, estar atentos. Kati faz um circuito pela neve, onde não há perigo para os visitantes. Depois de uma volta pela montanha, subimos ainda mais, dessa vez de teleférico, um visual de arrepiar. Continuamos o caminho a pé até o ponto mais alto, para encarar o nosso desafio. Uma caminhada de dar medo. Durante o ano, a paisagem aqui muda completamente. O verde da montanha dá lugar à neve. Esse é o único caminho onde é possível atravessar entre os picos de 2 montanhas a pé. E a nossa equipe é a primeira equipe de jornalismo do Brasil que vai atravessar essa ponte a mais de 2.700 metros de altura. Vamos lá. O nosso desafio começa. E a ventania também. Olha como é que a ponte balança aqui agora. Tá ventando muito. E olha como é que é alto. O segredo é não olhar para baixo. Vamos lá.
uma passagem bem estreita. A ponte tem 107 metros de extensão, mas parece uma eternidade. A gente está agora bem acima das nuvens. Olha lá. A diversão é que depois de atravessar não tem saída. Tem que voltar pelo mesmo caminho. Faz barulho, balança, dá medo. Atravessar uma pequena ponte nunca foi tão espetacular. A Suíça é um dos países mais seguros do mundo e é essa segurança que atrai muita gente. A gente está indo agora conhecer um dos hotéis mais famosos do país. O hotel ficou conhecido por receber espiões durante a Segunda Guerra Mundial. Aliados num lado, dos alemães no outro lado, e dizem no jornal espiões e jornalistas no meio. Então podem ouvir os dois lados. Já passaram por aqui príncipes, atrizes, cantores e presidentes. Quando uma delegação presidencial chega em um hotel em qualquer parte do mundo, é de praxe estender o tapete vermelho. Aqui, ele faz parte da decoração. São 113 anos de história. Quem se hospeda na suíte presidencial gasta mais de R$12 mil por dia. Mas, além de luxo e proteção, conta também com uma vista privilegiada da cidade. Algumas personalidades gostaram tanto que escolheram a Suíça para morar. O ator e diretor Charles Chaplin morou com a família até o dia da sua morte e recebeu a hospitalidade do povo. Ganhou estátua na praça e um presente inspirado numa especialidade do país que aguça o paladar. A inspiração mais famosa vem de uma fábrica de chocolate. O pai do cinema mudo ganhou uma homenagem suíça. Esse é o único lugar do mundo com uma licença especial para produzir um chocolate com a marca do artista. Os sapatos que deram cor ao trabalho do artista também viraram uma iguaria mundial. Foi difícil, porque tínhamos um acordo com a família Chaplin, mas queríamos exportar o chocolate, então tivemos que conseguir uma licença mundial. Na capital da Suíça viveu um outro ex-morador famoso. Foi aqui em Berna que a história da humanidade começou a mudar. Albert Einstein havia acabado de casar quando se mudou para uma casa nessa rua em Berna. Ele e a esposa ficaram aqui praticamente 2 anos. Todo dia que saía para trabalhar, Einstein passava por essa rua e depois tomava cerveja num bar aqui próximo. Mas sempre parava para ver a hora nesse relógio. É o único relógio desse tamanho no mundo, movido a corda. Foi exatamente aqui que o físico alemão criou a teoria da relatividade. Enquanto Einstein desvendava os segredos do universo, algumas invenções faziam sucesso na época, como a primeira máquina de escrever, o primeiro aspirador de pó movido a bombeamento manual. As peças fazem parte de uma exposição em Berna, que conta a vida e as descobertas do gênio. Albert Einstein se formou nesta universidade suíça, onde depois também foi professor, a que mais formou ganhadores do Prêmio Nobel no mundo. A brasileira Liana trocou Recife pela Suíça, levou um choque cultural. Tem muitas ótimas escolas, então isso é a razão, a base de ter tantos ganhadores do Prêmio Nobel daqui, que o nível dos estudos daqui é muito bom, é muito alto. Num país tão pequeno, entendemos o significado de uma mistura entre natureza exuberante, tradição medieval e desafios radicais. Estudantes das escolas estaduais de São Paulo estão em pé de guerra com o governo. Eles protestam contra uma decisão da Secretaria de Educação que reorganiza os prédios escolares por ciclos de ensino. A maioria dos alunos das escolas estaduais de São Paulo não concorda com a reestruturação apresentada pelo governo. Eles estão nas ruas para protestar contra a mudança. Separar por ciclo tudo bem, agora
fechar a escola. Não tem que fechar a escola. Na minha opinião, tem que aumentar a escola, tem que fazer mais escolas. O novo sistema educacional vai separar as escolas por ciclos. Alguns prédios vão atender apenas as crianças do ensino infantil. Outras escolas ficam só para o ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Os estudantes do ensino médio, como Rafaela, vão ficar em outras unidades. Eu vou ter que ir para uma escola que eles vão determinar para mim, que é mais longe do que a escola que eu estudo atualmente. Os estudantes questionam também o fechamento de algumas escolas. Para a gente isso é um problema, porque nós sempre defendemos que as salas de aula tivessem um número menor de estudantes para conseguir garantir uma aula de qualidade. Um estudo mapeou as escolas. A troca dos estudantes deverá ser comunicada pelas diretorias de ensino. Na reorganização, os alunos serão deslocados para escolas no mesmo bairro que já estudam, num raio de aproximadamente 1,5 km. A medida começa a valer no ano que vem. A Secretaria de Educação explica que os prédios desativados serão usados para novas atividades. Vai fechar? Não. Se transforma num outro equipamento educacional, numa creche, numa pré-escola ou numa ETEC, numa FATEC. O partido com maior número de políticos denunciados na Operação Lava Jato teria recebido quase 358 milhões de reais em propinas. É o que consta de um documento divulgado agora há pouco em Brasília. E a repórter Cristina Lemos tem ao vivo as informações pra gente. Boa noite, Cristina. Boa noite, Adriana. Esse partido é o Partido Progressista. E as cifras, vale a pena repetir, 358 milhões de reais. Elas aparecem na denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, e seus 2 filhos. Eles estão sendo denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O procurador conta, inclusive, na denúncia, que Nelson Meurer chegava a receber uma mesada de 300 mil reais. Essa mesada perdurou por 8 anos, de 2006 a 2014, tudo para ajudar a manter no cargo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A defesa de Paulo Roberto Costa nega as acusações. A do deputado Nelson Meurer afirma que tudo não passou de doação eleitoral, e o Partido Progressista soltou uma brevíssima nota de apenas uma linha em que afirma que repudia qualquer ato ilícito e que confia na Justiça para esclarecer os fatos. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigado, Cristina. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o segredo de justiça sobre um dos inquéritos que investiga a ligação do deputado Eduardo Cunha com corrupção na Petrobras. O sigilo judicial agora protege as informações do inquérito que apura se Eduardo Cunha recebeu 5 milhões de dólares como propina em negócio que envolveu a contratação de navio sonda pela Petrobras. É que o Procurador-Geral da República anexou neste inquérito informações fornecidas sob delação premiada por Fernando Baiano, o lobista ligado ao PMDB, cujos depoimentos estão sob segredo de justiça. O ministro Teori Zavascki negou esta semana pedido dos advogados de Eduardo Cunha, que pretendiam impor o sigilo sobre outro inquérito, o que apura crimes relacionados a contas secretas na Suíça atribuídas ao presidente da Câmara. Eduardo Cunha passou o dia no Rio de Janeiro em agenda privada. Na segunda-feira, ele pretende se reunir com o advogado Antônio Fernandes para discutir formas de reagir aos vazamentos de informação. Para a defesa do presidente da Câmara, está havendo prejuízo para a imagem do deputado. Segundo aliados de Cunha, sua principal preocupação é com o risco de prisão de familiares. A assinatura da jornalista Cláudia Cruz, mulher do PMDBista, em ficha bancária de uma das contas secretas atribuídas ao parlamentar, é tida como mais um indício de envolvimento nos desvios. Como a mulher e a filha de Cunha não têm foro privilegiado, em caso de desmembramento do inquérito, que pode ser pedido pelo procurador Janot, elas seriam investigadas pelo titular da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro. Rodrigo Janot também analisa o pedido de afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, feita pelo deputado Silvio Costa, desafeto do PMDBista. Costa alega que Cunha está usando do cargo para adiar a investigação contra ele no Conselho de Ética.
O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão, começou a cumprir pena em Brasília. E Pizzolatto vai ter que pagar todas as despesas do Ministério Público para trazê-lo de volta da Itália. Às 8h45 da manhã, o avião da Polícia Federal aterrissou em Brasília. Henrique Pizzolatto desembarcou e seguiu direto para fazer exame de corpo de delito no IML. Combate à corrupção é uma atuação que envolve todo o Estado, envolve praticamente toda a sociedade brasileira, e acredito que os resultados estão aí para se ver. Os 18 meses de prisão na Itália serão descontados da pena de 12 anos e 7 meses definida pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de junho do ano que vem, o ex-diretor do Banco do Brasil já poderá pedir progressão da pena. Ele foi recolhido à ala de presos vulneráveis do presídio da Papuda, sem direito à cela especial. O Ministério Público Federal vai cobrar de Henrique Pizzolatto R$170 mil, gastos com passagens aéreas, traduções de documentos e a contratação de advogados. Pizzolatto vai responder ainda por outro crime de lavagem de dinheiro, além do uso de documento falso durante a fuga para a Itália. Sem citar nomes, o Procurador-Geral da República mandou um recado bem claro para quem possui contas não declaradas no exterior, caso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Se o crime hoje ele é um crime organizado e um crime muitas vezes que não respeita fronteiras, as decisões judiciais valem também além das fronteiras dos respectivos países nacionais. Seja para aqueles que fogem para evitar o cumprimento da pena, seja para aqueles que escondem valores, dinheiro, outros bens de valor no exterior. Agora, duas notícias péssimas para a economia. A primeira delas é que a arrecadação federal caiu mais de 4% em setembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. É o pior resultado desde 2010. Neste ano foram arrecadados mais de 900 bilhões de reais. Esse valor é 3,72% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. E a segunda notícia ruim é que pelo sexto mês seguido, a economia brasileira demitiu mais do que contratou. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, 95.602 vagas formais de emprego foram fechadas em setembro. É o pior resultado já registrado no mês. Nos últimos 12 meses, o país encerrou mais de 1.200.000 postos de trabalho. E começou agora há pouco em Palmas, no Tocantins, a festa de abertura dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas. A presidente Dilma participou da cerimônia que marca o início dos Jogos. A chama do fogo sagrado foi levada para a arena por um casal de índios. Representantes de 25 países estão na competição. Somente do Brasil, mais 25 etnias estão representadas. Os Jogos Mundiais Indígenas vão até o dia 1º de novembro. A nova Serra Pelada, uma reportagem especial sobre o garimpo que surgiu em Mato Grosso. É o principal destaque do próximo Domingo Espetacular. Uma nova corrida do ouro. É muita gente chegando e saindo. Uma cidade que surge no meio do nada. Milhares de pessoas em busca da fortuna que se esconde na terra. Você vai saber em detalhes como tudo isso começou. A nova Serra Pelada. É essa cor aí que você queria ver. E exclusivo. Agora a gente vai descer. Nosso repórter entra nas galerias. São usadas estacas de madeira para evitar que desmorone. Agora, aqui, e mostra a perigosa busca pelo ouro a 20 metros da superfície. Qual que é o barulho do ouro? Mostra pra mim. Você vai ver o momento exato em que uma pepita surge na rocha. As histórias de quem já tirou a sorte grande. Olha só. Morro ali pra cima ali tá tirando muito ouro. E o futuro incerto. A justiça manda fechar o garimpo. Será o fim desse sonho dourado? Para tirar nós aqui é só Deus e Ouro Pouco. E neste domingo, depois da Hora do Faro, no Domingo Espetacular. É ouro, ouro puro, sendo retirado aqui na nossa frente.
Veja a seguir, caminhão de madeira bate em ônibus de turismo e mata 43 pessoas na França. E ainda hoje, a estiagem secou um rio em uma cidade de Goiás. Não chove na região há 6 meses. Alerta no México. O país é atingido por um furacão que pode ser o pior da história. Vamos falar ao vivo com a correspondente Raquel Vargas, que está nos Estados Unidos, país que também pode ser atingido. Boa noite, Raquel. Boa noite, Adriana. 400 mil pessoas estão em áreas vulneráveis no México, mas a expectativa é de que 10 milhões possam ser atingidas, inclusive aqui nos Estados Unidos, no Texas. O furacão Patrícia atingiu a costa mexicana às 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Ele foi classificado na escala 5, ou seja, a mais forte. Os ventos devem passar dos 300 quilômetros por hora. 56 municípios declararam estado de emergência, entre eles a cidade turística de Puerto Vallarta. As autoridades já falam em catástrofe e os moradores foram para abrigos. Especialistas comparam o Patrícia àquela tempestade que em 2013 matou mais de 6 mil pessoas nas Filipinas. De Nova York, Raquel Vargas. Obrigado, Raquel. O choque entre um ônibus e um caminhão matou 43 pessoas na França, a maioria idosos. As imagens aéreas mostram os 2 veículos já completamente queimados. Na colisão, ambos pegaram fogo. O acidente aconteceu no município de Puigsegan, perto de Bordeaux. Em uma curva fechada, o motorista do caminhão que transportava madeira perdeu o controle e a batida foi inevitável. Ele e o filho de 3 anos que estava na cabine morreram. O condutor do ônibus abriu a porta e 8 pessoas conseguiram escapar das chamas. Os passageiros eram idosos que faziam uma excursão. Segundo o prefeito de Puigsegan, a estrada é perigosa, mas nunca registrou um acidente tão grave. Testemunhas dizem que as vítimas morreram em condições terríveis. A França está em choque. Este é o pior acidente nas estradas do país em 33 anos. Veja a seguir extremos do clima. Estiagem seca rio em Goiás. E no sul do país, a maior preocupação é com os deslizamentos de terra. O Jornal da Record volta já. A população da cidade de Goiás, a antiga capital do estado, não vê chuva há quase 6 meses. O principal rio secou e as casas estão sem água. As torneiras e esguichos dos monumentos históricos da cidade estão secos e mais da metade das casas não tem água. Antes de ontem teve água, ontem, para amanhecer ontem não teve, hoje é a mesma coisa, desse jeito aí. Ó. Este é o leito do rio Bacalhau, o principal fornecedor de água para a cidade de Goiás. Mas sem chuva há quase 6 meses, ele ficou assim, deserto, sem uma gota d'água. A companhia de saneamento está buscando água de caminhão a 36 quilômetros de distância para atender a antiga capital de Goiás, considerada pela Unesco Patrimônio da Humanidade desde 2001. Mesmo assim, não atende todo mundo. O que está entrando, o que tem na captação é o que está entrando para a cidade, é o que está abastecendo a cidade. Infelizmente, não tem como tratar uma água que não existe. Esta semana, a falta d'água obrigou escolas a liberar os alunos mais cedo. As crianças não têm como usar o banheiro, não tem como tomar água, falta água para a preparação do lanche. Eu que gosto muito de estudar e ficar saindo cedo é chato. Já em Santa Catarina, chega a 30 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas. A água demora a baixar em muitas cidades. E por causa disso, algumas rodovias foram interditadas e um deslizamento de terra destruiu 4 casas. Já são 9 cidades em estado de emergência. A cidade mais afetada pelas chuvas é Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Mais de 20 bairros ficaram alagados. Comerciantes esvaziaram as lojas. Moradores agiram rápido para tentar salvar roupas e móveis. Eu devo ter feito 18 mudanças. A noite toda, eu virei a noite, e hoje a manhã toda, e agora ainda estou continuando. Encheu muito rápido e a gente não conseguiu tirar muita coisa. A chuva deu uma trégua, mas a água demora a baixar.
6 rodovias foram interditadas por alagamentos ou quedas de barreira. Mais de 90 cidades catarinenses registraram prejuízos desde o início das chuvas há 15 dias. O mau tempo prolongado e a previsão de novos temporais mantém a Defesa Civil em alerta. Um deslizamento de terra provocou estragos na zona rural de Blumenau. A avalanche destruiu 4 casas. Ninguém ficou ferido. Começou a chover, daí desbarrancou ontem à noite, daí de madrugada caiu o resto. A força da água impressiona. Está tudo saturado, muita preocupação com os deslizamentos, então nós vivemos um momento muito crítico, por isso que o estado todo está em alerta. O fim de semana será com chuva, inclusive em cidades que sofrem com a seca. A frente fria, mesmo afastada, atrai a umidade da Amazônia para o interior do país. A chuva se espalha pelo centro-oeste e grande parte do norte e melhora a qualidade do ar. Neste sábado vai dar praia no Nordeste, também faz sol nas áreas claras da região sul. Chove no Sudeste e também no Paraná. A temperatura cai em Porto Alegre com máxima de apenas 18 graus. Já em Campo Grande, calor com 36 graus. Quem for para o sul pode aproveitar o frio da serra. Em Gramado, mínima de 6 graus amanhã e de 8 no domingo. No Sudeste, o calor diminui e chove em Búzios. A máxima é de 27 no sábado e 25 no domingo. Em Ubatuba, o tempo também fica instável, com 23 no sábado e também no domingo. A principal dupla brasileira feminina de vôlei de praia já está garantida na Olimpíada do Rio de Janeiro no ano que vem. Agatha e Bárbara Seixas são as atuais campeãs mundiais. A conquista da vaga olímpica, depois dos títulos da Copa do Mundo e do Circuito Mundial, é comemorada com muito trabalho. A dupla espera que o ponto final dessa caminhada seja nos Jogos do Rio. São várias metas que o atleta tem durante a sua carreira e eu tenho certeza que a maior delas é conquistar uma medalha olímpica, o ouro de preferência, né? Essa vai ser a primeira Olimpíada de Agatha e Bárbara. Estreantes sim, mas cheias de moral. Elas chegam nos Jogos como a melhor dupla de 2015. Título dado pela Federação Internacional de Vôlei. A gente quer realmente se tornar o melhor time, ser melhor do que a gente já foi. Para isso, elas buscam inspiração nos versos da música Lua de Cristal, da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel. É uma forma de você viver a vida, né? Realmente, você vai tentar focar no que você tem que fazer, você vai tentar ser melhor do que você já foi antes. Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Seja o meu destino onde eu estiver, eu vou tentar a sorte ser feliz. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com A Fazenda. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.